Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita no nosso canal, aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Começando mais um programa para vocês, JS Diálogo, ponto de interrogação, para Campinas e todo o Brasil. Hoje a participação no nosso programa é com o nosso amigo Ronaldo Barbosa, preleitor. Ronaldo, como vai você? Vou bem, graças a Deus. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jair. Deus possa continuar abençoando. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos falar da palavra de Deus. Amém. Hoje o abraço vai para Evandro Oliveira, que mora no bairro Vida Nova 1, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Rodolfo Mafra, que mora no bairro Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Meus amigos, tá aqui o brinde, ó. Essa camiseta masculina. Também tem essa aqui, ó, feminina. Então vai lá no nosso canal, se inscreva. Escolha o número de 1 a 350 no comentário. Quando bater 1000 inscritos, a gente vai sortear essas duas camisetas. Tá próximo já, falta mais ou menos uns 30. Então é mais ou menos isso. Meu amigo Ronaldo, Lucas 5, 31, 32 relata: E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessita de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Discorra um pouco sobre esses versículos. Este texto é um texto que, além de falar da parte da enfermidade, que ali na verdade a enfermidade que Jesus está relatando, ela não é só o relato físico, mas é espiritual, que ele havia acabado de chamar Levi, Mateus, para segui-lo, e ele fez um banquete com este homem, e os fariseus vão acabar questionando os discípulos porque o seu mestre ele está sentado na mesa com publicanos e pecadores. Então Jesus ele vai usar o exemplo da necessidade do doente para o médico e da necessidade do ministério de Cristo, que era vir para os pecadores. Eu gosto de usar sempre a ilustração de que o pecado ele é como a enfermidade espiritual. Desde a queda do homem, de Adão, o homem ele está numa constante enfermidade espiritual, um declínio espiritual. E se essa enfermidade não fosse tratada, nós iríamos ser levados para a morte. Por isso Romanos capítulo 6, verso 23 vai dizer que todos pecamos e por isso, e o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, essa enfermidade espiritual ela tinha alcançado todos e o propósito de Cristo era nos curar espiritualmente. Por isso Efésios capítulo 2, verso 1 vai dizer que estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou. Então o ministério de Cristo ele veio para curar, tanto fisicamente, com o poder operado no seu ministério, mas o maior propósito do ministério de Cristo, expressado nesse versículo, era nos restaurar espiritualmente. Isaías capítulo 53, verso 4, ele vai dizer que certamente Ele carregou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. Nós o reputávamos como aflito de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então ele estava mostrando que o ministério dele e o propósito era trazer a restauração. É como se fosse um antídoto para nós que estávamos enfermos espiritualmente, para nos trazer vida e restauração. Amém, irmão Ronaldo. Qual a mensagem para essa tarde? A mensagem dessa tarde é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 16. Vai dizer assim: Regozijai-vos sempre. Verso 17. Orai sem cessar. Verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Verso 19. Não apagueis o Espírito. Esta igreja, fundada por Paulo na sua segunda obra missionária, juntamente com Silas e também com Timóteo, Paulo vai para a cidade de Tessalônica, vai pregar por 3 sábados em uma sinagoga, e ele ali então vai começar reuniões de culto na casa de Jason de Tarso, a qual vai abrir a porta do seu lar para receber os irmãos, novos convertidos, e dar início à igreja ali em Tessalônica. Porém, vai se levantar uma grande perseguição dos judeus ortodoxos daquela cidade, a qual vão perseguir o apóstolo Paulo e vão expulsá-lo daquela cidade,
Paulo então teve que se retirar daquela cidade. E quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele tem uma preocupação no seu coração, porque a igreja ficou sem um líder, ficou sem uma liderança. E ele ficou preocupado pela perseguição que estava surgindo e tinha já se levantado contra aquela igreja. Então ele vai enviar para lá Timóteo para pegar um relatório daquela igreja. E ele vai escrever, após o relatório, essa carta, por volta do ano 51 depois de Cristo. Só que quando Timóteo ele traz a carta do relatório para aquela igreja, vai tirar todas as preocupações de Paulo acerca da perseguição que eles estavam passando. Porque embora eles estavam sendo perseguidos e passando por algumas tribulações, Timóteo vai trazer um bom relatório do crescimento daquela igreja. Por isso, no capítulo 1, no versículo de número 7, Paulo vai elogiar essa igreja dizendo que, mesmo que eles estavam passando por aquela perseguição, eles se tornaram modelo para toda a Macedônia e para toda a Acaia, modelo de igreja, modelo de perseverança. E isso é muito interessante da igreja de Tessalônica, que uma igreja que foi perseguida, teve a ausência do seu líder, do seu pastor, de quem estava os direcionando, mas por uma causa da perseguição ele teve que se ausentar, Paulo, mas mesmo assim Cristo continuou sustentando a sua igreja. O primeiro ponto deste texto e dessa carta é que a igreja ela continuou crescendo mesmo passando por perseguições. A perseguição, na verdade, foi o que alavancou o crescimento dessa igreja. E a gente sempre viu isso ao decorrer da história de Israel, da história da igreja, que a igreja sempre cresceu em tempos de perseguição. A ausência do líder foi por conta de uma perseguição, mas quem sustentou a igreja foi o próprio Jesus Cristo. Por isso Jesus disse para Pedro que Jesus é a pedra e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, mesmo na ausência do líder Paulo, a igreja continuou crescendo porque elas seguiram o testemunho de Jesus Cristo. E isso destaca muito a minha atenção. E a perseguição ela alavancou o crescimento da igreja. Assim como em Êxodo capítulo 3, verso 12, quando o faraó começa a perseguir e oprimir o povo, a Bíblia vai dizer que enquanto mais ele oprimia, o povo se multiplicava. Porque Deus estava tomando conta do seu povo. Mesmo na ausência de líderes que o povo não tinha naquela época para guiá-los, Deus estava no controle de todas as coisas, mesmo no tempo da perseguição. Então a primeira lição que eu tiro deste texto, dessa carta, é que mesmo nos tempos de perseguição da nossa vida, Deus está no controle e nós vamos continuar crescendo. Porque a perseguição, na verdade, ela sempre alavancou o crescimento do povo de Deus. Se não fosse a perseguição depois de Atos capítulo 7, a igreja ficaria em Jerusalém. Mas quando houve a perseguição, a igreja começou a propagar o evangelho em Samaria por Felipe e depois propagar o evangelho para a Europa, para a Ásia, pelo apóstolo Paulo. Então a perseguição ela foi uma forma de alavancar a igreja, porque momentos de perseguição, momentos de dificuldade gera também para nós crescimento e crescimento também espiritual. Romanos capítulo 5 vai dizer que a tribulação produz para nós paciência, a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. Então, até nos momentos de dificuldade, Deus está produzindo na nossa vida crescimento espiritual. Foi nos momentos de maiores crises da vida onde eu experimentei os maiores momentos de experiência e crescimento espiritual. Então, você que está me ouvindo talvez possa passar por um momento de dificuldade, mas saiba que este momento Deus fará uso dele para também te dar crescimento espiritual na sua vida. E Paulo aqui no capítulo 5, após dar alguns conselhos de doutrina, tirando algumas dúvidas da igreja, referente ao arrebatamento, no capítulo 4, acerca também daqueles que dormiam, a igreja tinha essa dúvida, então Paulo vai retirando todos esses questionamentos da igreja. E no capítulo 5, nas saudações finais, Paulo vai dar o conselho para essa igreja. E são 7 deles e eu vou compartilhar 4. O primeiro conselho de Paulo é: regozijai-vos sempre. Este conselho de Paulo
não está baseado a alegria, regozijar, que é a alegria, não está baseado sobre a circunstância que nós estamos vivendo. Porque para a sociedade, ela só está alegre quando tudo vai bem. Ela só está alegre quando tudo está indo bem. Quando a família está indo tudo bem, quando o serviço está indo tudo bem, quando tudo na vida está dando certo, a pessoa esboça a alegria. Mas Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre. Paulo não está dizendo para nós se alegrarmos somente em circunstâncias boas, mas também se alegrarmos em circunstâncias ruins. Por isso, mesmo Paulo estando preso e escrevendo a carta aos Filipenses, Paulo vai escrever no capítulo 4, verso 4 de Filipenses, dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele tendo ausência de liberdade, ele não podendo sair da sua prisão domiciliar em Roma, mas mesmo assim ele aconselha a igreja a permanecer na alegria do Senhor. Porque Paulo entendia que a sua alegria não estava movimentada pela circunstância que estava ao seu redor, mas sim pela pessoa e a presença de Jesus Cristo que tinha sobre a sua vida. Assim como Abacuque, capítulo 3, no verso 17, ele vai dizer, mesmo que a figueira não dê o seu fruto, ou mesmo que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo que tudo mesmo, que tudo esteja dando errado, mesmo que as coisas não estejam indo bem, ele está dizendo, eu alegrarei no Deus da minha salvação. E a palavra exultarei ali significa uma alegria em profundidade em Deus. O que Abacuque está dizendo é que independente que as coisas estejam dando errado, a nossa alegria está no nosso Deus e o Deus da nossa salvação. Então, o primeiro conselho, a qual Paulo nos concede e a qual eu quero transmitir para vocês é regozijai-vos sempre. Independente da circunstância que esteja acontecendo na sua vida, talvez possa estar dando tudo errado, mas a sua alegria não é pela circunstância, a sua alegria é a própria pessoa de Jesus Cristo no seu coração. E por isso você deve se alegrar, porque você tem a presença dele, a presença do Espírito Santo e a salvação em Jesus Cristo. O segundo conselho do apóstolo Paulo, ele vai dizer, orai sem cessar. Essa oração sem cessar está falando de um relacionamento contínuo em oração. Essa oração sem cessar está falando sobre uma perseverança em oração. Não que a gente vai ficar orando 24 horas por dia. Não é esse o sentido de Paulo. Mas Paulo está dizendo, orai sem cessar no sentido de manter intimidade, manter relacionamento com Deus. Jesus, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você percebe que Jesus usa a figura do quarto, porque quarto é uma figuração da linguagem de Jesus para representar que oração também é lugar de relacionamento com Deus. Quando oramos, nós estamos se relacionando com o Senhor. E a oração, ela precisa estar vinculada em nossa vida espiritual, porque nós precisamos seguir este conselho de Paulo. Orai sem cessar, manter uma vida contínua em oração. Oséias capítulo 6, verso 3 vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prosseguir em conhecer fala de continuidade, fala de perseverar. Assim como Lucas capítulo 11 vai dizer que o amigo importuno, à meia-noite, vai bater na porta do seu amigo pedindo pão. Porém o seu amigo, a qual está deitado e os seus filhos já dormindo, ele vai dizer que não vai se levantar para atender a petição do seu amigo que está do lado de fora. Mas a Bíblia diz que o amigo que bate na porta, ele não cessa de parar de bater na porta, não cessa de gritar do lado de fora, a ponto que o amigo do lado de dentro se sente tão importuno, tão importunado, que ele se levanta e atende o pedido do seu amigo. Aí Jesus termina essa parábola dizendo, porque todos que batem, a porta se abrirá, porque tudo que pedes recebe, e o que procura encontra. O que Jesus está nos ensinando é sobre a perseverança na oração.
a continuidade na oração. Às vezes oramos e o que mais esperamos de Deus é uma resposta. Só que às vezes a resposta não vem no tempo em que queremos e não vem no tempo em que imaginamos, porque Isaías 55, verso 8 vai dizer que os caminhos do Senhor são melhores do que o nosso. O pensamento do Senhor é maior do que o nosso. Assim diz o Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem planos que às vezes a gente não entende. E às vezes o tempo que nós queremos não é o tempo de Deus. Então o conselho de Paulo é: mantenha-se sempre em oração, para que vincule com Deus o seu relacionamento e para que as bênçãos de Deus também sejam derramadas sobre a sua vida. Porque as conquistas daquele que é servo de Deus só vêm através do poder da oração e também o poder da intercessão para aqueles que são da nossa família ou para aqueles que a gente ora e intercede para que Deus continue cuidando. A Bíblia sempre nos incentiva a orar e a permanecer orando, porque a vitória e a arma espiritual do crente está sobre a vitória através da oração. Então a gente precisa continuar sempre apresentando a Deus a nossa vida em oração, porque a força da igreja ainda está na oração, ainda está na intercessão. Assim como Abraão intercedeu por Ló, a qual estava em Sodoma e Gomorra, e Deus o livrou de Ló, livrou de Sodoma e Gomorra, guardando a vida e a família de Ló. Assim como a igreja orou por Pedro, que estava preso, e Deus enviou um anjo para libertá-lo daquela prisão. Assim é o poder da oração de um justo. Se a igreja ela orar, se nós se apresentarmos diante de Deus continuamente, Deus derramará bênçãos espirituais sobre a nossa vida e continuará abençoando a nossa casa, livrando de nossa família e guardando aqueles que nós temos orado, porque há poder na oração. Só que o propósito de Paulo é falar sobre a continuidade. Nós não podemos cessar de orar. Nós não podemos também só orar quando nós temos necessidade. Israel usava a Arca da Aliança como um amuleto. Quando havia guerra, levava a Arca da Aliança para a batalha, porque eles acreditavam que a vitória estava na Arca da Aliança. No templo, quando Nabucodonosor estava invadindo Jerusalém, eles queriam se esconder no templo, porque achavam que a vitória estava no templo, usando tanto a Arca da Aliança como o templo como um amuleto diante de Deus. Mas eles não estavam se relacionando com Deus, não estavam buscando a Deus. Ofni e Finéias levam a arca para a batalha achando que vão vencer por conta da arca, mas eles estavam totalmente com a vida desconcertada diante de Deus, e Deus permite que os inimigos levam a arca, porque a vitória da nossa vida, ela está no relacionamento com Deus, e nós não podemos usar a oração como um amuleto, orar só quando precisamos, orar só para ter uma vitória ou para receber uma cura. A oração, além de tudo isso, porque Deus pela sua misericórdia nos concede, a oração também é relacionamento com Deus. Na medida que oramos, nós estamos se relacionando com Deus e Deus vai derramando as suas bênçãos sobre a nossa vida. Então a oração precisa ser contínua e não só em tempos de crise e também de necessidade. Então ore sem cessar. O terceiro ensinamento é em tudo dar graça. Esse é um ensinamento difícil do apóstolo Paulo, porque nós temos hábitos de ser pessoas murmuradoras, ou que questiona por qualquer situação que se aconteça sobre a nossa vida. Mas o conselho de Paulo é em tudo, mesmo nas coisas boas, ou mesmo nas coisas ruins, nós precisamos achar motivos para dar graças a Deus. Assim como Jó, que perdeu filhos, perdeu dinheiro, a riqueza, perdeu saúde, mas mesmo assim ele se prostrou, raspou a cabeça e gritou diante do Senhor: nu eu vim, nu ao pó eu voltarei, porque o Senhor me deu e Ele tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Ô glória! Porque Jó ele entende que a gratidão a Deus não está relacionada à circunstância da sua vida. Se está indo bem, eu agradeço. Se está indo mal, eu amaldiçoo Deus. Não. Jó entende que a gratidão na sua vida é na certeza de que Deus ainda se levantará ao seu favor. Jó, ele permanece fiel
E no capítulo 19 ele vai expressar a certeza da sua esperança. Ele vai dizer: porque eu tenho por certo que o meu Redentor ainda vive e ele se levantará ao meu favor. Por isso Jó não murmura quando tudo está dando errado, porque ele tem certeza, na esperança, que Deus se levantará ao seu favor. E por isso ele glorifica e agradece a Deus mesmo nas crises da vida. O conselho de Paulo é exatamente esse, que nós, mesmo passando por circunstâncias ruins, precisamos dar graça a Deus, porque nós confiamos que Deus está no controle da nossa vida e mesmo que esteja dando errado, Ele se levantará ao nosso favor e operará os milagres em nossa vida. Porque o crente ele não tem prazer no sofrimento, como masoquista, que gostam de se cortar, ou eles gostam de expressar dor como motivos de alegria, eles se alegram no sofrimento, se alegram em passar por dor. Nós não se alegramos, mas nós temos a certeza de que Deus se levantará. Por isso Jesus ensina em Mateus capítulo 5, verso 3, feliz o homem que chora. Mas nós não somos felizes porque gostamos de chorar, porque gostamos de passar por momentos de sofrimento. Nós somos felizes pela parte B do versículo. Ele diz, feliz o homem que chora, porque será consolado. Nós somos felizes em Deus mesmo em tempos de crise. Nós temos gratidão a Deus mesmo em tempo de dificuldade, porque nós sabemos que o Deus que nós servimos nos consolará e Ele se levantará ao nosso favor. Então, mais um conselho de Paulo, tenha gratidão em tudo, porque Deus Ele está te abençoando e Ele vai continuar te abençoando, e mesmo nos tempos de crise, tenha certeza que Ele se levantará ao seu favor. O último conselho de Paulo, no versículo 19, para terminarmos, ele vai dizer, não apagueis o Espírito. Paulo está falando para uma igreja que está passando por um tempo de perseguição, e o propósito dos judeus ortodoxos era apagar o movimento e a influência do Espírito Santo sobre aquela igreja, tentando apagar aqui no sentido, usando como fogo, como a chama. Por isso ele vai usar em outras versões a palavra extingueis o Espírito, apagueis o Espírito, no sentido de que como se fosse apagar um fogo. Paulo ele está aconselhando a igreja de que não deixe se apagar a chama do Espírito sobre aquela igreja. Foi dada uma ordem em Levíticos, capítulo 6, verso 13, dizendo, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. E a responsabilidade de manter este fogo aceso estava sobre o sacerdócio. E Pedro vai escrever no seu capítulo 2, verso 9, dizendo, vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa, e também está sobre nós essa responsabilidade de continuar mantendo o fogo aceso em nosso coração, a influência do Espírito Santo sobre a nossa vida. O propósito do diabo, que está se opondo contra nós, é apagar a chama do Espírito Santo no seu coração, é esfriar a sua vida espiritual, é trazer desânimo, frieza, falta de vontade das coisas espirituais, mas que o fogo ele possa permanecer aceso no altar do seu coração e que o Espírito Santo continue sendo o canal de influência sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é aquele que rogou ao Pai para nos mandar outro Consolador, e ele permaneceria conosco até a consumação do século. O Espírito Santo ele está agindo em nossa vida, e o propósito do diabo é trazer e apagar a chama do Espírito Santo. Mas o conselho de Paulo é, não permita que o Espírito Santo ou que o fogo do Espírito se apague sobre o seu coração. Para terminarmos, há uma ilustração no livro O Peregrino, que ele vai falar sobre o muro, aonde tem um buraco neste muro, e esse buraco está em chamas. Do lado do muro está o diabo constantemente jogando água para que esse fogo se apague. Mas do outro lado do muro está Jesus jogando combustível para que esse fogo se inflame mais. Então hoje, nessa palavra, eu quero incentivar o seu coração e te dizer que é tempo de reacender para quem apagou a chama do Espírito ou deixou que a chama se apagasse. É tempo de reacender a chama do Espírito Santo sobre o seu coração. Porque Jesus constantemente,
Ele está lançando sobre nós brasas e lenha sobre o altar do nosso coração, para que o fogo ele continue aceso sobre nossa vida. Então não permita que o fogo do Espírito Santo se apague sobre o seu coração. Permaneça buscando ao Senhor e permaneça com a chama do Espírito Santo acesa sobre o seu coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Boa palavra, meu Ronaldo. Que Deus abençoe grandemente você e sua família, viu? Ronaldo Barbosa, casado com Ana Carolina, congrega na AD Belém, Florense 1, Campinas, São Paulo. Mora no bairro Satélite Irite 2, Campinas, São Paulo. Deixa seu contato para pregar nas igrejas aí, irmão. Amém. Meu contato é 19 992 70 2842. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Mandar um abraço para os meus amigos, Vitor Hugo, que são incentivadores do meu ministério, a minha esposa, Carol, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa continuar te abençoando, eu te amo, e para todos os meus líderes, o meu pastor, a qual me liberou para estarmos aqui, que Deus abençoe também, e a todos os nossos amigos, que Deus em Cristo possa vos abençoar. Amém. E lembre sempre, o Evangelho é sempre isso aqui, ó. Faça sol, faça chuva. Pode estar assim escutando a multidão. Às vezes a pessoa fala, irmão, tem que falar sobre isso, política não. O Evangelho é isso aqui. Não tem para onde correr. Então é mais ou menos isso. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Luiz Gustavo, que mora no Jardim Proença, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Christian Oliveira, que mora em Portugal. Desde já um abraço a todos, até a próxima.